Já de volta aqui com o TV Mar News, são 8 horas e 54 minutos e a gente já volta com a participação ao vivo de Viderlan Araújo aqui no nosso programa falando sobre variante Delta. Tem preocupado as autoridades de saúde e merece também, de certa forma, a nossa preocupação. Então, Viderlan, quais são as informações que você traz para a gente? Vamos, então, acabar desmistificando alguns mitos a respeito dessa variante, é isso mesmo? Oi, Paulane, é isso mesmo. Bom dia para você, bom dia para os telespectadores da TV Mar Canal 525. Nós estamos também querendo colher, né, informações para saber quais são, pelo menos, as evidências e o que está provocando essa nova variante, né? A variante Delta, que traz detalhes e mudanças, né? A mutação desse vírus que provoca a Covid-19. Em alguns estados, por exemplo, como no Rio de Janeiro, já tem sido considerado uma situação de alerta. E o que é pior para todos nós é que em uma conversa em off com o Dr. Fernando Maia, que é infectologista e vai conversar com a gente, ele fala que se existe um grande número de casos em qualquer outra localidade, não seja somente o Rio de Janeiro não, é possível, é muito forte a possibilidade também de sofrermos com esse problema, porque fazemos parte de um mesmo processo. Doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui no Hospital Escola Dr. Elvio Alto. Vamos falar um pouquinho da variante Delta. O que é essa variante? E para explicar mais uma vez para o nosso telespectador, a palavra variante, quando é colocada nesse período de pandemia, significa o quê? Bom dia. Bom dia. Significa pequenas mutações que o vírus sofre e que dão a ele novas características. Então, o que é que chama a atenção dessa variante Delta em relação às outras variantes e ao vírus original, o primeiro que apareceu? É que ela é muito mais contagiosa do que as outras. Então, enquanto as outras variantes, o vírus original, cada pessoa infectada conseguia infectar poucas pessoas, esse vírus novo, essa variante nova, cada pessoa infectada consegue infectar até 10 pessoas. Então, a capacidade de se espalhar, de disseminação dela é muito maior. Por isso o receio dela, por isso a preocupação das autoridades de saúde por causa disso, porque quando ela entra numa comunidade, ela se espalha com muita rapidez e com muita intensidade. É o que a gente está vendo agora no Rio de Janeiro. Então, era um local que já estava mais ou menos bem controlado, o número de casos voltou a crescer muito por causa da introdução da variante Delta. E como nós sabemos que essa variante já foi detectada aqui em Alagoas, a gente sempre tem essa preocupação de que o número de casos volte a crescer. Nós estamos numa fase de tranquilidade, aparente tranquilidade, mas a preocupação é que realmente esses casos voltem a crescer por causa dessa variante. Ainda é tudo muito prematuro falar o que é que acaba provocando o surgimento dessa variante, dessas variantes, doutor Fernando. Por exemplo, posições geográficas, nas questões climáticas também, o uso de medicações. Ainda é muito prematuro falar alguma coisa que provoque, por exemplo, o surgimento dessas variantes? Na verdade, é um conjunto de fatores que contribuem para isso. O principal fator que contribui é o vírus estar se multiplicando e estar se disseminando. Quanto mais o vírus se dissemina, quanto mais ele passa de uma pessoa para outra, quanto mais ele se multiplica, portanto, maior a possibilidade, maior a chance de aparecerem mutações. É o que está acontecendo agora. Todos os vírus fazem isso. Não é exclusividade do coronavírus fazer isso, não. Todos fazem. Só que, como a epidemia não está controlada, a gente ainda não conseguiu vacinar uma quantidade grande de pessoas, então à medida que ele vai multiplicando, vão aparecendo mutações, essas mutações vão se perpetuando e vão aumentando os casos. É o que está acontecendo agora. Outros lugares que a doença já estava também bem controlada, o número de casos voltou a crescer. Israel, por exemplo. Israel já tinha tirado a obrigatoriedade de usar máscara, já voltou a exigir que as pessoas usem máscara em ambiente fechado, por causa da variante Delta. Lugares nos Estados Unidos também que já estavam mais controlados, já voltaram a usar máscara por causa disso. Aqui nós não chegamos a ter controle, mas estávamos numa época com uma diminuição importante do número de casos, mas o número de casos já voltou a crescer e com certeza a responsável principal é a variante Delta, porque onde ela entra, nos lugares onde ela já entrou, rapidamente ela se torna a variante predominante, é a que mais contamina as pessoas, por causa dessa grande capacidade de disseminação que ela tem. Um ponto complicador dessa história, doutor Fernando, é o fato desta variante já ter apontado, por exemplo, que não há vestígios, indícios de que ela habita nem no nariz, nem na boca. É verdade essa situação, pelo que se propaga? Sim, ela em termos de
forma clínica da doença em si, ela é igualzinha às outras. Você olhando para o paciente, você não é capaz de dizer se o paciente está com variante delta, ou variante alfa, ou beta, ou o que for, né? O que a gente suspeita da variante delta quando você começa a ver um aumento do número de casos importante naquela localidade. Mas você olhando para o doente, você não é capaz de dizer se é variante delta ou se é outra variante. Porque clinicamente falando, em termos de sintomas, é igual. Tem umas fake news circulando por aí nas redes sociais falando que a variante delta não dá espirro, não dá isso, não dá aquilo. Isso é falso, é falso. A variante delta clinicamente é igualzinha às outras todas. Então, olhando para o doente, não dá para saber. Agora, doutor Fernando, falando do papel social, a responsabilidade das pessoas para esse momento. Não custa nada, né? Nós reforçarmos, já fizemos isso inúmeras vezes, mas ainda a gente acompanha de uma maneira muito fácil. Até num deslocamento para uma outra cidade, para uma outra região aqui em Maceió, muita gente circulando sem máscara, acreditando que a segunda dose da vacina já tomada já tenha o caráter eficaz para evitar que a pessoa possa sofrer com esse contágio. O que é que o senhor tem a dizer exatamente para quem pensa dessa forma e do comportamento da população, doutor? O mais importante é a pandemia não acabou. Então, e é importante lembrar que é importantíssimo tomar vacina, porque a vacina é que vai evitar a forma grave e a morte por coronavírus, mas a vacina não evita a infecção por coronavírus. Então, mesmo quem já está vacinado pode adoecer. E, eventualmente, a pessoa vacinada, a possibilidade de fazer forma grave é irrisória, é praticamente zero. Mas a pessoa pode transmitir a doença, por exemplo, para uma pessoa que tem uma doença que não pode tomar vacina. E aí você pode, então, levar a doença para outra pessoa que, por alguma razão, não se vacinou. Por exemplo, uma pessoa jovem que ainda não chegou na sua faixa etária, que eventualmente tem alguma doença grave que possa fazer com que ela tenha uma forma grave do Covid. Então, é muito importante que as pessoas percebam que a epidemia ainda não acabou, a gente ainda está nesse processo. A vacinação é que vai tirar a gente dessa situação, mas a vacinação ainda está em andamento. Então, até que a gente atinja pelo menos 80% da população toda vacinada com as duas doses, ou a vacina de dose única, é importante que a gente continue todos com os mesmos cuidados de usar máscara, de higienizar as mãos e de manter distanciamento social, porque senão nós não vamos controlar a epidemia, porque a gente vai continuar a ter casos pela circulação, principalmente por conta da variante Delta, que é muito mais contagiosa do que as outras. Pela interação que o senhor mantém constantemente com outros profissionais em nível nacional, gostaria que você falasse o que é mito, o que é verdade sobre essa variante Delta, doutor. O que é que as pessoas estão propagando por aí que não é verdade e outras situações que de fato são verdades para mantermos os cuidados para, pelo menos, nos protegermos sobre essa variante? Bom, a variante Delta é muito mais contagiosa do que as outras, isso é fato. Então, ela tem uma capacidade de se disseminar muito maior. Então, tem umas fake news circulando por aí, falando que a variante Delta não coça o nariz, tem mais espirro, tem menos espirro, não dá dor de garganta. Isso é falso, isso é falso. O quadro clínico, a forma de apresentação clínica é a mesma. Então, o paciente pode ter febre, geralmente febre baixa, às vezes febre alta, mas é mais raro. Dor no corpo, dor de cabeça, é muito comum dor de cabeça. Um sinal que chama muita atenção para a Covid é a perda do olfato do paladar, isso é muito comum. E também o cansaço respiratório, também é comum. De modo que, independente da variante que você tenha, os sintomas são muito parecidos. Então, essa história de que uma coça o nariz, a outra não coça o nariz e dá coceira. Tem uma fake news falando que a pessoa tem que escovar a língua porque o vírus fica na língua. Isso é falso, isso é falso. Tem que fazer gargarejo com água quente e bicarbonatos, também é falso, tá? Então, os cuidados são os mesmos de sempre, Então, usar máscara, lavar as mãos, manter distanciamento social e, assim que chegar a sua vez, se vacine. A vacinação é que evita a forma grave, evita a morte e, por tabela, também vai evitar muitos casos de Covid, porque a vacinação consegue evitar um grande número de casos. Sim. E com isso você vai controlando a infecção. Isso é o mais importante. Paulane, eu vou fechar aqui com o doutor Fernando, só fazendo agora para essa última colocação, e eu acredito que nessa mensagem vai diretamente para aqueles que ainda têm dúvida. É possível uma pessoa que já teve comprovadamente Covid-19
ter novamente a doença, doutor? O que é que você pode falar a respeito dos estudos recentes, a respeito dos casos, né, de reinfecção ou até mesmo por mais de uma vez? É possível um ser humano ter, por exemplo, e correr riscos de morte dessa doença? É sim, pode. Porque a variante funciona como se fosse um novo vírus. Então, você fez infecção por uma variante, você fica imunizado contra aquela variante, mas você continua sujeito a ter infecção por outra variante. Então é muito importante que mesmo quem já teve Covid, mesmo quem já foi vacinado, deve manter os cuidados por causa disso. Porque esse vírus é muito mutante, ele tem vários subtipos que a gente chama de variantes, que circulam ao mesmo tempo. E por isso os casos se mantêm na comunidade e a gente observa isso. Pessoas, por exemplo, que já tiveram 2, eu sei até de um caso de uma pessoa que já teve 3 vezes, por causa dessas variantes que começam a circular. Então, os cuidados continuam. A gente precisa continuar com os cuidados de usar máscara, de lavar as mãos, de manter distanciamento social e vacina. Isso aqui efetivamente vai conseguir controlar a epidemia como um todo. Lembrar, a guerra ainda não acabou. Nós estamos ganhando batalhas dia a dia, mas a guerra ainda não acabou. A gente não pode baixar a guarda agora. A gente precisa continuar com essas medidas para que a gente possa, quem sabe no final do ano, a gente possa voltar um pouco mais à nossa vida normal, que foi tirada desde o ano passado. Muito bem, aí essa é a palavra do infectologista, Dr. Fernando Maia, mais uma vez trazendo vários esclarecimentos, Porlani, sobre a variante Delta, que já tem deixado pelo menos alguns estados no país em alerta, como o Rio de Janeiro, e que naturalmente para nós serve de alerta também para redobrar os cuidados para esse momento que nós estamos tentando superar dia após dia. Não existe ainda uma vitória, existe uma batalha que foi vencida, mas a guerra continua, como disse o Dr. Fernando Maia em entrevista para nós. Estou ao lado do Chico Nogueira pelas ruas da capital alagoana. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações ainda hoje no TV Mar News. É com você. Exatamente, Viderlan. A guerra continua. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falar sobre Open Bank. Wagner Ferreira é um especialista sobre Open Bank, que é um novo sistema que chegou para revolucionar o mundo das finanças depois do Pix. E ele está aqui via Skype, de lá de São Paulo, para conversar com a gente sobre as dúvidas de como que vai funcionar, então, essa novidade. Muito bom dia para você, Wagner. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio através do Skype, né? Através das tecnologias que vem também aí ajudando para que o Open Bank seja implantado. Seja bem-vindo, bom dia para você. Primeiro, explica para a gente, o Open Bank, ele tem sido, de fato, bastante discutido, mas algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse sistema, né? Em que consiste de maneira fácil para leigos? Explica para a gente o que é o Open Bank. Vamos lá, Porlani. Primeiramente, bom dia, tá? É um prazer aqui estar com vocês e todos aí que estão nos assistindo, tá? Então, obrigado pelo espaço. Eu vou explicar um pouquinho da sua pergunta, tá? O Open Bank é um sistema financeiro aberto e gratuito, tá? Ele é padronizado pelo Banco Central, tá ok? Com ele você é livre para levar seus dados e histórico financeiro para a instituição que quiser. E assim ter acesso a melhores ofertas de produtos, serviços, tá? Financeiros, como taxas, investimentos, produtos de câmbio, crédito pessoal. Então, hoje você é dono do teu acesso e recursos, que a gente pode falar assim de padronizado, como a gente pode dizer que todos os seus dados, tá ok? Você é dono dele e você pode levar para qualquer instituição financeira, desde que você autorize, tá? Nós também temos ouvido falar muito sobre os benefícios para a pessoa física, mas as empresas também serão beneficiadas com esse sistema de Open Bank, né? Quais são as vantagens, então, para elas? Vantagens, tá? Com o Open Bank, vou te dar um exemplo. Uma empresa que realiza diariamente antecipação de recebíveis, o que é antecipação de recebíveis? São suas vendas diárias parceladas, tá? Então, terá a oportunidade de utilizar um marketplace. Marketplace são vários bancos conectados em uma plataforma para que a empresa possa escolher a melhor taxa, a melhor operação de capital de giro, de antecipação de recebíveis, câmbio, tá? Cheque especial, um outro produto, cartão. Então, este é o principal modelo para as empresas, tá? Entre as principais expectativas do Open Bank está também a maior oferta de crédito. Como é que você vê esse cenário a curto prazo? Tá, eu digo que o Open Bank ele não será como o boom do Pix, né?
que o Pix teve uma adesão muito grande. Quando a gente fala adesão do Pix, você teve quase 70% da população que aderiu ao Pix. Tá? Então, a expectativa para o Open Bank no curto prazo deve levar de 12 a 18 meses, porque o brasileiro tem que entender e aprender mais sobre o Open Bank, tá? Sobre o crédito. Vai aumentar, vai ter uma oferta, uma demanda muito grande de crédito, tá? Muita oportunidade de negócio para as empresas, para as pessoas, mas existe um cuidado, tá? Quando a gente fala para a pessoa física, o cuidado de não comprometer mais de 30% da sua renda, tá? Ter uma questão de inadimplência lá na frente, tá? Perante os bancos estão preparados para isso, mas essa é a dica. Pois é, né? Vale agora o brasileiro que precisa cada vez mais saber controlar as suas finanças. Já passou do tempo disso acontecer, né, Wagner? Sim. E olha só, o Open Bank, como você bem citou aí também, abrirá muitas oportunidades de emprego. Explica para a gente de que forma isso se dará. Tá. Sim, teremos muitas oportunidades de emprego. Com o surgimento de fintech, a gente fala que o brasileiro, para entender fintech são parceiros de grandes bancos ou tem alguns parceiros investidores, tá? Então, quando a gente fala de fintech, a gente fala financeiro com tecnologia. Então, com o surgimento de fintechs e startups, haverá uma procura por profissionais na área de tecnologia, tá? Tanto na área comercial quanto na área de marketing e vendas. Exemplo, eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos. Hoje as fintechs representam quase 40% da tomada de crédito no país, tá? Diante desse cenário, veja a oportunidade que a gente tem aqui no Brasil. Hoje, no Brasil, fintechs não representam nem 2% da tomada de crédito. Então, a gente tem uma mudança total quando a gente olha a questão de bancários, qual o futuro do bancário também dentro desse contexto como um todo, tá? Então, isso se resume um pouco à questão do emprego. Pois é, e aí surge então, né, com essas novas plataformas surgindo, vem também o objetivo de mudar a carreira dos business bankers autônomos. Como é que esse sistema funciona? Tá, a TED 360 foi uma plataforma criada pela TED Open Bank, onde hoje eu sou CEO aqui em São Paulo da plataforma, tá? Então, a gente está olhando para o futuro. A questão de tecnologia, agências de banco fechando, o que acontece com os bancários? Hoje a gente tem quase 400 mil bancários CLT e pelo Diese, a cada ano, 10%, 13% vem sendo desligado. Por quê? Questão de tecnologia, fechamento de agências. Então, você tem 40 mil pessoas empregadas aí na média por ano. Então, a gente criou a TED 360, tá? Que é o futuro dos bancários, que a gente fala aqui. Então, a gente fala que é um ex-bancário, tá? Que tem um conhecimento de segmento de empresas. Ele vai poder indicar mais de 60 produtos financeiros, tá? Para sua rede de relacionamento. Poderá trabalhar de onde quiser, no horário que quiser e da sua casa. A pandemia ensinou muita questão do trabalho do home office, tá? E o poder de ganho desse profissional é muito grande. Os business banks terão acesso a produtos e serviços de mais de 25 instituições financeiras e parceiras dentro da fintech, tá? E além de produtos desenvolvidos pela própria TED. Além disso, haverá uma ferramenta de análise sobre o perfil dos consumidores finais, com o propósito de recomendar os melhores produtos para cada cliente aqui na TED. Então, esse resume a TED 360. É uma plataforma para ex-bancários, tá ok? E a gente vem estudando também uma outra forma para quem não é do ramo de atividade. E Wagner, como você vê as possibilidades de emprego para essa plataforma aqui na região Nordeste? Eu vou citar Alagoas. Meu sangue é nordestino. Eu sou de São Paulo, mas minha família é de Recife. Coisa boa. Entendeu? Então, eu vou citar um exemplo. Alagoas. Quando a gente fala de pessoas e negócio, Alagoas tem em questão de açúcar, a exportação é muito grande. Então, quando a gente fala de açúcar e exportação, a gente está falando de um produto que é câmbio. Então, quando eu falo para os ex-bancários de Alagoas, tal, e profissionais do segmento financeiro, eu digo assim, há uma oportunidade por Nordeste como um todo. O Nordeste é muito rico lá fora. Então, a gente exporta muita coisa, a gente tem safra aqui no Centro-Oeste e o Nordeste tem uma expectativa muito grande para gerar emprego. Então, onde eu falo que tem bancário, pessoas e negócio, há uma oportunidade para a pessoa estar aqui com a gente junto com o time da TED 360, tá? E tendo um ganho melhor. Muito bem, então. Como é que faz, então, para participar dessa grande rede? É simples, acompanha a gente, está nas redes sociais. Se você estiver interessado, entra lá na ted360.com.br, tá? Então lá você pode se candidatar, a gente vai entender seu perfil, entrar em contato e com certeza será feliz aqui junto com a gente.
Muito bem, Wagner, muito obrigada pela tua presença aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Se Deus quiser, agradeço e um ótimo dia para vocês, tá bom? Para vocês também, um abraço, tchau. Tchau. E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. É já já.